Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, você que nos acompanha também pelo PTV, um abraço a todos os nossos irmãos aí de Poços de Caldas e região. Você também que acompanha pelo YouTube, né? Porque o PTV depois ele sobe aí para o YouTube, pode visitar a nossa página aí, TV Aviva as Nações, tem um conteúdo muito diferenciado, meu amado. Tem conteúdo ali para jovens, para criança, bom, então para todos. Então entra aí, e é muito importante nós estarmos levando, né, fazendo com que o reino de Deus cresça através da nossa vida, tá bom? A apóstolo vai estar cumprimentando a todos vocês aí, de Poços de Caldas, né? E a semana do nosso congresso, então está sendo realizado o nosso congresso, aí o 15º Congresso do Avivamento, né? Então, nessa semana que você está assistindo aí, nosso congresso já está sendo realizado aí no Hotel Nacional em Poços de Caldas. Amém. Paz seja convosco. Um grande abraço para você que nos acompanha aí da cidade de Poços de Caldas, também das cidades circunvizinhas. Você aí, equipe da TV Poços, que vocês possam receber aí a presença do Espírito Santo de Deus, a palavra que venha com poder sobre a sua vida para transformar, para curar em nome de Jesus. E você que ligou a sua TV agora e talvez você não nos conhece, quer nos conhecer um pouquinho melhor, é só você nos acessar através das redes sociais. Nós temos aí a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde você pode se conectar conosco todos os dias às 20 horas e pode participar, se interagir. A família do Avivamento está ali conectada para estar se interagindo com você. Glória a Deus, meu amado. Nós vamos estar falando hoje sobre a visão de Zacarias e contar alguma experiência também que nós tivemos aí há um tempo atrás, diante de um desafio muito grande que Deus tinha colocado no nosso coração, onde a nossa igreja é bem pequenininha, que quando a gente podia contar com 1 ou 2 pessoas já era um grande milagre. Até para você, pastor, que está começando agora, ou tem alguma dificuldade, né, na igreja, e muitas vezes nós começamos a olhar o povo, e claro, né, a gente, a perspectiva nossa é essa. Mas lá, diante da experiência que eu tive ali com o Senhor, a gente não tinha ninguém. A gente só tinha, por exemplo, um desafio que Deus tinha colocado na nossa mão. É a mesma coisa você, né? Quer dizer, um líder de célula, ele tem só um desafio de cuidar da sua célula. Vamos dizer, um desafio. Muitas pessoas questionam, por que apóstolo? Primeiro que nós nunca aceitamos, né, com relação a título. Nós nunca olhamos para esse lado. Apóstolo significa mais desafios. Tá? Então, quando eu começo a aceitar os desafios de Deus, eu aceito, por exemplo, ser um pastor. Muitas pessoas levam isso aí para o lado, muitas vezes, né, de deboche. Então eu convido você para passar um mês conosco, tá? Ficar um mês conosco na obra, convivendo conosco todos os dias, né? Ver como que é a vida de um pastor, de um apóstolo, as obrigações que tem, os desafios que tem, os compromissos que tem. Então, te desafio. Porque se nós não tivermos uma fé pura, não é aquela fé mística que eu aprendo, né, com as crendices populares que existem por aí. Isso é uma fé perigosa, porque eu estou crendo em quem? Eu estou crendo em algo que vai dar certo, né, que pode não dar certo. Isso é uma fé mística, isso é um perigo muito grande. A fé tem que ser pura, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tem contato com a palavra de Deus. Então quero ler com você aqui, em Zacarias capítulo 4, a visão, né, que foi dado a ele ali. E quem estava envolvido era Zorobabel, e ele tinha um desafio muito grande de construir o templo.
Era um desafio que provavelmente as pessoas não estariam envolvidas naquilo. Então vamos lá. Então, Zacarias capítulo 4, versículo 1. E o anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como que se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite, as 7 lamparinas no candelabro e as 7 tubos por onde o azeite chega e até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo: meu senhor, o que quer dizer isso? Você não sabe? Perguntou. Não, senhor, respondi. E agora no versículo 6, preste atenção. Depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará com o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo. E o povo vai gritar: que beleza, que beleza. Então veja bem, amado, vamos agora trazer aquilo, né, que aconteceu ali. Por exemplo, Zorobabel, ele estava ali com um desafio enorme, como todos nós, todo servo de Deus, engajado na sua obra. Aquele que aceitou Jesus verdadeiramente, ele não aceitou Jesus só para ficar encostado dentro de uma igreja. Porque a igreja não é lugar de encosto. A igreja é lugar de pessoas libertas, de pessoas transformadas, de pessoas que agora é templo do Espírito Santo. E olha que nós estamos falando, por exemplo, dessa visão aqui de Zacarias, que foi entregue a Zorobabel diante da dificuldade que ele estava passando. Nós estamos falando de um processo lá no Velho Testamento, onde não tinha ainda, né, quer dizer, o mover sobrenatural do Pentecoste. Hoje nós temos isso. Se lá Deus já operava, imagina agora. É que nós, muitas vezes, irmão, encostamos em uma igreja e Deus não nos fez, simplesmente não nos salvou para nós sermos, fazer parte de uma membresia de uma igreja. Deus nos fez para nós sermos membro do corpo. Aí eu concordo. Membro do corpo. Todos têm uma função importantíssima quando nós entendemos isso. Então esse modelo de igreja, que por exemplo as pessoas só vão aos domingos, ou vão quando pode, é o maior perigo que existe, porque se Deus nos fez para nós sermos usados por Ele, e aquela pessoa, né, muitas vezes, né, às vezes a gente fala que a resistência daquela pessoa, mas será que é? Ou nós não estamos pregando aquilo que a Bíblia determina para nós pregarmos? Então Zorobabel, ele estava diante de um desafio muito grande. Então primeiro, o Senhor, ele se manifesta ali. Então vamos ver, o que significa o candelabro? Você pode ver que a visão do candelabro, é aquela peça que tem 7 canos. E cada cano tem uma lâmpada. E para que aquela lâmpada, naquele tempo, permanecer acesa, precisava do óleo, que tinha ali as 2 oliveiras, que era extraído o óleo. Inclusive, depois que Deus falou conosco, através dessa visão, eu lembro como se eu estivesse hoje. Eu nem morava aqui, eu morava em outra cidade aqui da Grande São Paulo. E eu estava ajoelhado ali na sala, né, diante de uma dificuldade, para as pessoas entenderem aquilo. Nós estávamos
construindo o nosso acampamento, foi o primeiro desafio que Deus colocou para nós, foi um desafio muito grande. A gente não tinha ninguém na igreja, ninguém você poderia contar. Quando a gente conseguia arrumar 2 pessoas, já era, olha, um milagre. Né? 3. Eu saía lá daquela cidade, vinha até aqui em São Paulo, buscar aquelas pessoas para ir, né? Andar ali mais uns 50 quilômetros, para a gente chegar naquele local, começar aquela obra. E muitas vezes você fazia um desafio para ir alguém, ninguém levantava a mão. E era um desafio para ter pessoas, e era um desafio financeiro também. Né? Começo de obra, desafio financeiro. Como que nós íamos conseguir aquilo, comprar material? A gente vivia de bazar. Festival naquele tempo, né, apóstolo? Era o quê? Quando tinha um festival, quando conseguia fazer, era o primeiro festival que nós fizemos, quando conseguimos fazer 30 unidades. Então era bazar, a gente reunia, fazendo bazar, arrecadando. Às vezes montava uma barraquinha de cachorro-quente, desse jeito. A maioria dos verdadeiros servos de Deus começa assim. Então, foi aquilo que nós começamos, foi um desafio que Deus colocou para nós. Hoje você vê, por exemplo, você vai ao acampamento, você não sabe como começou aquilo. Você não tem a mínima ideia do desafio. Né? Então, era algo ali que é quase que impossível. Só não estou dizendo impossível, porque para Deus tudo é possível. Né? Contar com um pessoalzinho na igreja, desanimado, morto. Você olhava para ele, tinha dia de culto, ele estava dormindo no culto. Você pregando, eles dormindo. Não tem aquele avivamento que nós temos agora. É que você chega ali, já tem gente trabalhando, já tem gente... Né? Então, era muito complicado. E um dia eu estava orando, clamando a Deus. Ela falou assim, dê uma resposta para mim, Pai. Dê uma resposta, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar agindo ali. E o Senhor entregou essa palavra para mim. Ou seja, aquele candelabro, ele foi uma visão que não tinha ninguém, claro que no candelabro, dentro do templo e dentro do tabernáculo, tinha pessoas ali que faziam aquela manutenção. Mas na visão de Deus não tinha ninguém. Ele mostra, está vendo que esse candelabro? Ele está aceso. Você está vendo essas oliveiras? Ela está abastecendo isso. Ali são 7 olhos de Deus espalhados. Você vai ver isso aqui, no próprio versículo. Então, mas será que Deus não... Quer dizer, com 7 olhos, tem gente que fala que Deus não está vendo. Os 7 olhos de Deus, ali mostra a onipresença e a onisciência de Deus. Deus está presente em todo lugar e vendo todas as coisas. Então, cuidado com aquilo que você fala. Está claro que uma pessoa nova convertida, o que é um novo convertido? Para mim, novo convertido, até 6 meses na igreja, 1 ano é um novo convertido. Depois de 1 ano, irmão, o cara já tem que pôr a mão no arado, irmão. Se ele não pôs a mão no arado ainda, eu tenho as minhas dificuldades para entender isso, porque não é a obra de Deus. 1 ano na igreja, a pessoa já colocou a mão no arado. Já está fazendo algo, já está produzindo, porque Deus nos chamou para nós sermos produtivos, não inertes, mortos, indiferentes. Como que eu carrego o Espírito Santo se eu sou uma pessoa morna, sou uma pessoa indiferente, só vou à igreja, assistir o culto e muitas vezes durmo naquele culto? Isso é uma obra demoníaca, um espírito de encosto. Ele encosta ali na igreja, acha que aquela igreja... ela tem que cumprir os seus desejos, tem que beneficiá-lo, né? Tem que entregar algo para ele. A gente não vê isso na Bíblia, meu irmão. Tá? Não vê. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então os 7 olhos de Deus. Tá? Hoje eu não preciso de um candelabro, eu posso até ter ali, né? Como mostrar para a pessoa como funciona, mas hoje, quer dizer, Jesus está em nós, Jesus é a luz do mundo. Os 7 olhos de Deus por todo lado. Mover do Espírito Santo. Então,
Ele fala, olha, Zorobabel. Então no versículo, para você ver o versículo 6, olha que coisa interessante. Depois disso o anjo, eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército. Que a gente está esperando muita gente para fazer, né? Muita gente. Eu gosto de quantidade. Mas será que precisa de quantidade para fazer? Será que precisa? Naquele tempo, Deus mostrou para mim que não precisava. Hoje a gente tem aí, né, muitos levitas trabalhando e tomara que em nome de Jesus venha ter mais, mas levitas verdadeiros. Não é aqueles que vão um dia, outro dia para, outro dia desanima. Isso é gente que está sinalizando que não tem nada a ver com Deus. Porque uma pessoa que ela é tocada pelo Espírito de Deus, ela sempre está em movimento. Sempre está em movimento. Como o candelabro, ele permanecia aceso todo o tempo. Porque o óleo abastecia aquilo. Se eu estou sendo abastecido pelo óleo do Espírito Santo de Deus, como é que um dia eu paro, outro dia eu volto, outro dia eu não produzo, outro dia acontece isso? Sinalizando, amado, que não tem nada a ver com Deus. Isso é um perigo muito grande. Então falou, olha aqui, ó. Você está pensando que é para um poderoso exército? Né? Não vai ser pelo um poderoso exército, nem pela própria força que você fará com que vai fazer isso, mas pelo poder do meu Espírito. Hoje nós deixamos o Espírito Santo de lado e nós queremos fazer as coisas de uma forma mecânica. Aliás, a gente só ora assim para dizer, tem gente aqui orando, então eu vou orar para não ficar chato. Irmão, sabe o que vai acontecer? Só problema. Aquilo que você pode resolver em um dia, muitas vezes leva um mês. Porque o Senhor não está naquilo. Hoje nós já sabemos fazer, nós conhecemos, nós sabemos fazer isso, sabemos fazer aquilo, nós sabemos ensaiar uma peça, nós sabemos pregar, a gente não precisa do Espírito mais. Para que o Espírito Santo? Olha, diante de desafio, amado. Aliás, por que você não está aceitando o desafio? É só aquela mesmice, só aquele convencional. Não sai daquilo. Quando eu aceito desafios, quanto maior o desafio, maior será a minha fé. Nós vamos testar a fé onde? Então, quanto maior o desafio, maior será a minha fé. Nesse momento, era algo que eu olhava para o futuro, eu não via possibilidade nenhuma. Mas como sempre eu criei em Deus, e sempre eu busquei dele todos os desafios que tem, ou posso acabar o desafio? Não, hoje nós estamos tendo um desafio bem maior do que aquele. Mas depois que nós enfrentamos aquele desafio, nós não desistimos daquilo. E Deus honrou poderosamente cada coisa minúscula. Claro que o outro desafio que virá pela frente é da mesma forma. Nem por força, nem por um grande exército, nem pelo poder do homem, mas é pelo Espírito de Deus. Você está com alguma dificuldade, amado? Às vezes é uma coisa minúscula dentro também. Ai, meu Deus, que acabou o mundo. Né? Peraí, o mundo não acabou ainda não. Não. Então, deixa o Espírito de Deus agir. Dê uma oportunidade para ele agir. Porque nós achamos que a gente, né, ele já vai agir. Se a gente pedir, ele já vai agir. Nós já somos de Deus mesmo, né? Não, se eu não pedir, ele não vai agir. E quem vai agir? É o espírito de confusão, é o espírito de desânimo, é o espírito de opressão, que ele vai tomar conta daquilo. Então, depois, você já tem, né, uns anos, depois daquilo ali, tudo eu coloco na mão de Deus, tranquilo, em paz. E nunca o Senhor falhou. Nunca. Tá bom? Nunca falhou. Então, mas pelo Todo-Poderoso que está falando. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que está falando. Aí ele diz assim, no versículo 7, diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra
mais importante do templo. E o povo vai gritar, que beleza, que beleza. Ou seja, aquilo ali, aquilo que era uma montanha, se tornou uma planície. Ou seja, aquilo que era dificultoso se tornou uma coisa fácil. Porque o Espírito Santo de Deus entrou naquilo. Nós não queremos que o Espírito Santo de Deus entre, porque nós já somos autossuficientes. Nós já somos todos poderosos. Eu já sei fazer, eu já sei realizar. Não precisa, para que orar? Não precisa de orar. Então vai por esse caminho. Você vai morrer logo. Loguinho. Deixa ele agir. Porque ele facilita as coisas. Ele vai abrir a nossa mente. Tá? Abrir a nossa mente. Então aquilo que é uma montanha, porque se eu estou diante de uma montanha, eu não consigo olhar do outro lado. Fica tudo obscuro. Agora, quando é planície, eu tenho uma visão ampla. Né? Você já viajou aí? Quando a gente está diante de uma planície, a visão vai longe. Agora, uma montanha, você não sabe o que tem do outro lado. Tá? Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo aqui no versículo 7, essa montanha vai se tornar uma planície. Ou seja, aquilo que você começou a fazer, você vai terminar. Quem anda pelo Espírito de Deus, ele não começa, né? Aquele que começa, aí ele para, aí ele... Não, quem anda pelo Espírito de Deus, tudo que começa, ele termina. Tudo. Porque ele vai ficar na dependência do Espírito direto. Então deixa essa palavra contigo no dia de hoje. Irmão, não fica só contemplando a mensagem, achando bonito. Tá bom? Isso é tudo bobagem. Aqui não tem pregador, bom orador, não tem nada, né? Não estamos preocupados com isso, não. Eu estou preocupado com que você pegue a palavra de Deus e deixe o Espírito de Deus agir. Aí sim, aí você vai ver coisas maravilhosas. Tá bom? Deixa essa palavra, você que nos acompanha pelo PTV e também pela live. O Potter vai estar orando aí para encerrar o PTV em nome de Jesus. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Amém. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus amado, cada vida, meu Pai, que neste momento está liberando o Teu coração a Ti, meu Pai, para o Teu agir, meu Pai, para o Teu sobrenatural, para o Teu Espírito Santo de reinar, meu Pai. Em nome de Jesus, eu apresento essas vidas diante de Ti, meu Pai. E nós repreendemos todo espírito maligno de enfermidade, toda dor, meu Pai. Se tiver alguém neste momento sentindo alguma dor, meu Pai, que o Senhor possa mandar agora, Deus querido, o Teu poder, meu Pai, fogo consumidor, meu Deus, para que caia por terra toda dor, toda enfermidade deste corpo, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura para essas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca com Teu poder, Pai amado Deus, sobre cada um, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página
Aviva Jovem Oficial ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Aviva Online. Use as suas redes sociais para pregar a palavra de Deus e se surpreenda com os resultados. Jesus afirmou: na verdade, a seara é grande. Lucas, capítulo 10, versículo 2. Como posso me tornar um pregador online? Primeiro, tenha uma conta nas principais redes sociais: Facebook, Instagram e WhatsApp. Feito isso, identifique-se na mesma como um servo de Deus. Deixe claro através de suas postagens que você é um cristão comprometido com a obra de Deus. Se sua igreja já possui uma página oficial no Facebook, com conteúdos diários, faça uso de cada postagem. Procure compartilhar os mesmos conteúdos, versículos, palavras, cultos, links, dentre outros. Direcione os conteúdos da página oficial da sua igreja, marcando seus contatos. Não esqueça, eles são a sua seara. Ainda não sabe marcar? Eu te explico. Coloque o arroba e escreva o nome que seu amigo utiliza no perfil. Quando aparecer a foto, é só clicar em cima e pronto. Esteja sempre presente nos comentários dos posts de seu ministério. Não esqueça, ao postar seus trabalhos como evangelismo, videochamadas ou atividades relacionadas ao ministério, sempre marque a página oficial da igreja. Já no Instagram, procure fazer um story com trechos do culto, versículo do dia, e deixe sempre o link disponível para seu seguidor acessar as demais redes de sua igreja. Utilize os conteúdos disponíveis no canal do YouTube de seu ministério. Também utilize seu WhatsApp e envie vídeos curtos, como uma chamada de cultos ou eventos, uma parábola ou até mesmo um conteúdo informativo, como um jornal contendo as principais notícias do ministério. O seu status no WhatsApp também pode ser uma ferramenta eficaz para ganhar almas. Use com sabedoria. Após alcançar seus primeiros discípulos utilizando suas redes sociais, não esqueça de fazer um grupo e, a partir daí, faça videochamadas sempre que necessário ou semanalmente. A Web Rádio também é uma realidade, com ministrações da Palavra de Deus e louvores edificantes. Essa plataforma também contribui para você alcançar seus seguidores e consolidá-los. Envie o link e diga que vai oferecer um louvor. Isso o levará a ouvir e ficar por dentro de tudo o que acontece na programação. Invista 30 minutos do seu dia para pregar o Evangelho através de suas redes sociais e tenha resultados incríveis. Aviva Online. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Porque uma alma vale mais que tudo nesse mundo.